E se eu perguntasse para você o que está te impedindo de viver o seu propósito agora? Bom, talvez a sua resposta seja algo como dinheiro, tempo, oportunidade. Mas e se eu disser que, na verdade, existem três barreiras muito, muito mais profundas do que essa? E que essas barreiras, na verdade, elas são só desculpas ou ilusão. Como assim desculpas ou ilusão? Fica comigo até o final, que eu vou te contar um pouco melhor essa história. Verdade é que dinheiro, oportunidade, tempo, realmente fazem diferença na vida de uma pessoa. E eu não vou negar isso. Isso é algo real. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer que não existem pessoas que nasceram com determinados privilégios em detrimento da outras. Estudaram em escolas melhores, nasceram em círculos sociais com um network mais extenso. De fato, isso acontece. Mas perceba um padrão. Existem pessoas que nascem com tempo, com oportunidade, com dinheiro e que são fracassadas em seu propósito. E existem pessoas que nasceram sem nada disso e ainda assim vivem uma vida extraordinária. Então não é lógico nós atribuirmos ao dinheiro, ao tempo e às oportunidades a uma vida com significado, uma vida com propósito. Você conhece, eu também conheço pessoas que nasceram sem nenhuma dessas três coisas e têm hoje uma vida extraordinária, assim como eu conheço pessoas que nasceram com tudo isso e não aproveitaram. Tem pessoa do meu círculo próximo, são dois irmãos. Ambos nasceram com as oportunidades na vida. Círculo social bom, boas oportunidades, bom, melhor colégio. E um se tornou uma pessoa extremamente bem-sucedida dentro da área dele. Conseguiu galgar um nome, né, dentro da profissão de projeção internacional. O outro não. Assim como eu conheço pessoas que nasceram numa situação muito difícil, muita escassez, pouquíssimo círculo social, e hoje é um empresário extremamente bem-sucedido, investidor. Então não, dinheiro, oportunidade e círculo social não são determinantes para que você viva o seu propósito. Agora eu vou te falar quais são três barreiras que podem estar te impedindo e que são sim, essas são determinantes para que você não viva o seu propósito. Primeira barreira, identidade ferida. Nós falamos em outros vídeos aqui, esse é o sexto vídeo de 7, e falamos em vídeos anteriores, que a identidade não é algo que você constrói, é algo que você descobre, diferentemente dos gurus de autoajuda que dizem que você tem que construir sua identidade. Na verdade, não. Na verdade, ela nasce com você e você só a molda. Mas ao longo do caminho, ao longo da vida, nós, escutando as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, que têm relevância sobre a nossa vida, nós aprendemos e modelamos com essas pessoas. E nós passamos a acreditar muito no que essas pessoas dizem. Então, se uma criança, por exemplo, escuta algo do tipo: meu filho, você é especial, você é incrível, você tem um talento, você tem um futuro brilhante sobre a sua vida. Essa criança, ela cresce com a identidade dela saudável. Mas na outra ponta, se a gente tem uma criança que escuta alguma coisa do tipo assim: você faz tudo errado, nada do que você faz presta, isso não é para você, para de sonhar tão alto, isso não é pra gente, você não vai conseguir. Percebe? Essa criança, ela vai acreditar naquilo que foi dito para ela. Eu tenho filhos. E quando eles eram menores, se eu dissesse para eles, por exemplo, Papai Noel existe, eles acreditariam nisso. Se eu falasse alguma coisa para eles do tipo assim: a fada do dente vai te dar o dinheiro, eles acreditariam. Eu não disse isso, mas se eu dissesse, eles acreditariam. Da mesma forma, se eu falasse para eles: você é burro, você é um idiota, você é incompetente, eles acreditariam nisso. Isso deformaria a identidade deles. Então, muitas vezes, as pessoas não avançam no seu propósito, não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de dinheiro, não é falta de competência, é falta de identidade. É uma identidade ferida. Eu sou voluntário num projeto de cura da alma. Projeto esse que já deve ter passado por volta de umas 2.000 pessoas nesse projeto. E tem uma dinâmica dentro desse projeto que resgata justamente a questão da identidade através de palavras que as crianças ouviram. É cada coisa horrível que a gente escuta das pessoas, coisas que não convém eu falar nesse vídeo, mas coisas do tipo: você não vai prestar para nada, você é incompetente, você é um inútil, e daí ladeira abaixo. Eu queria deixar uma proposta aqui para você.
Quais foram as frases que você ouviu enquanto criança e que ainda ecoam atualmente? Porque com o tempo, essas vozes deixam de ser das outras pessoas e passam a ser nossas. Nós passamos a acreditar nessas vozes. E o pior de tudo, como nós acreditamos nessas vozes, eu tive uma professora que falou isso. Disseram pra gente que a gente não podia, o pior de tudo é que a gente acreditou. Quando nós passamos a acreditar nessas vozes, nós passamos a agir em conformidade com elas. E aí isso gera um resultado na nossa vida. Então, vou te dar um exemplo. Imagina alguém que passou a vida inteira escutando algo do tipo: você não consegue fazer isso. E aí a pessoa vai e tenta fazer determinada atividade. Mas existe uma voz dentro dela falando que ela não consegue fazer. E ela precisa obedecer essa voz. E aí, de fato, ela não consegue. E aí, a voz ela vem com a forma mais dura. Algo do tipo assim: não falei que você não conseguia, não sei nem por que que você tenta. A gente entra num círculo vicioso e que nos afunda em nós mesmos, né? Então, o primeiro passo para você alcançar o seu propósito é curar a sua identidade, é se livrar das vozes, se livrar daquilo que disseram para você, passar a experimentar aquilo que você de fato é. Agora, existe uma segunda barreira que ela é bem perigosa e ela é insidiosa, ela é silenciosa. É uma barreira que eu acredito todo ser humano de alguma forma se depara com essa barreira, que é a necessidade absurda e patológica de querer agradar a todo mundo. Se você cresce num círculo social, você tende a se conformar com os valores desse círculo social. Uma família de eruditos que valoriza a educação certamente vai produzir filhos que vão para a faculdade. Não estou dizendo contra a faculdade, eu sou extremamente a favor. Mas o problema surge quando você começa a viver a vida de outra pessoa. Quando você começa a viver a vida para agradar alguém, para satisfazer o desejo de ser reconhecido. A rejeição é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. E ele faz de tudo para não sentir essa dor, porque uma necessidade básica nossa, neurológica, psíquica, é de nós sermos aceitos. E tá tudo bem nós transitarmos nos círculos sociais. Nós somos seres sociais. O problema é quando o círculo social rouba a minha identidade, me rouba de quem eu sou. O apóstolo Paulo tem uma frase muito bonita que ele explica um pouco sobre essa questão de você se conformar, ou seja, tomar a mesma forma. Ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos tentar destrinchar isso em poucos segundos. Não vos conformeis, não pegue a mesma forma, não seja igual. Não use o mesmo padrão de roupa se isso te violenta, se isso não é você. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformar é exatamente o contrário de se conformar, é tomar uma outra forma. E é claro que quando você se transforma, o seu círculo social vai te estranhar. Eles vão falar que você é uma pessoa difícil, vão falar que isso não é para você. As pessoas vão estranhar quando você se transformar. E se fosse só isso, talvez nem eu nem você quisessem. Se fosse uma questão de sofrimento, né? Eu vou me transformar por quê? Para ser rejeitado? Mas ele continua. Ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando você descobre qual é a tua identidade, você vive uma vida boa, agradável e, em certo sentido, uma vida perfeita. Então não tenha medo de mudar. Não tenha medo de ser quem você é. E a terceira barreira é exatamente essa. Ela vem disfarçada, tá? Ela vem com nome bonito, prudência. Não, eu sou prudente. Como assim? Eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou pronto, eu preciso planejar um pouco mais. Não há nada de errado com a prudência também. Prudência é algo que todos nós deveríamos levar em conta. O problema é quando a prudência paralisa. O problema é quando a prudência não permite que você siga um pouco mais adiante. Porque a prudência, ela vai planejar e depois ela vai fazer. O medo, ele planeja, planeja, planeja,
planeje mais um pouco. O medo impede você de dar o primeiro passo. O Martin Luther King tem uma frase que diz o seguinte: você não precisa ver a escada toda, você só precisa subir o primeiro degrau. Leonardo Boff costuma citar uma frase que diz assim: caminhante, caminhar se faz caminhando. Eu tive um professor que falou que uma viagem daqui até a China começa com o primeiro passo. Então você não precisa ver o fim do trajeto, você não precisa calcular todas as variáveis, até porque isso é impossível. Você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo exige coragem. E a coragem não é exatamente a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo, é agir com o coração. Coragem, agir com o coração. É dar o primeiro passo. Então ficam aí essas 3 barreiras que de fato podem estar impedindo você de viver o seu propósito. Primeiro, uma identidade ferida, machucada. A segunda é essa necessidade patológica de agradar a tudo e a todos. É impossível. Jesus não agradou a todos, o que te leva a crer que você vai conseguir. E a terceira é o medo de prosseguir. O medo paralisante. Eu quero te propor aqui um segundo desafio. Eu já fiz o primeiro desafio, que é escreva num pedaço de papel as frases que você ouviu e que te machucam. Talvez isso comece a te sinalizar. O segundo desafio é: qual é o próximo passo? O que você precisa fazer para alcançar o seu propósito? Talvez você esteja pensando a muito longo prazo. Eu vou viver o meu propósito quando eu terminar de escrever meu livro. Mas tem algo antes de você escrever o livro, que é escrever a primeira página. Tem algo antes da primeira página, que é você saber exatamente sobre o que você vai escrever. E depois você fazer um rascunho sumário. Enfim, qual é o próximo passo efetivo que você pode dar nas próximas 24 horas que farão fazer com que você caminhe em direção ao seu propósito? Comece a andar, porque no meio do caminho as coisas vão se revelando. Imagina, eu nunca pensei em gravar vídeo para o YouTube, eu olhava aquilo, achava maravilhoso. Como é que eu vou gravar? Como é que eu vou editar? Como é que eu vou tratar a voz? Como é que eu vou fazer a transição? E aí eu fui dando passo a passo. Esse programa, é assim que funciona. Esse microfone aqui é bom. Essa câmera é legal. Esse programa de computador eu consigo fazer a edição. E aí você começa a caminhar. E hoje a gente está aí, já é uma realidade do YouTube. O que você precisa fazer para dar o próximo passo? E assim, se esse vídeo fez algum sentido para você, eu queria que você escrevesse nos comentários. Hoje eu aprendi que a minha maior barreira é completo. Eu quero ler a tua resposta, eu quero interagir com você. E claro, se esse vídeo fez algum sentido para você, poxa, compartilha ele com alguém, ajuda esse canal a crescer, mas mais do que isso, compartilha ele com alguém que você sabe que precisa desse momento, dessas reflexões que nós passamos aqui. E claro, o de sempre, compartilha, comenta, toca o sininho para receber as notificações. Na próxima semana, nós vamos encerrar essa série de identidade e propósito, juntando tudo isso e montando o quebra-cabeça, tá bom? Te vejo na próxima quinta.